Irmãos e irmãs, um bom e abençoado dia. Hoje, 18 de setembro, sábado, 24ª semana do tempo comum. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco e que nós possamos pedir a proteção da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos partilhar agora as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que os olhos não vejam e os ouvidos não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E os que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje vem nos mostrar um dos evangelhos mais comentados, né? A parábola do semeador. Jesus fala com a multidão e ensina o significado da importância de guardar a palavra, de germinar essa palavra em nosso coração, de sermos terra boa, de sermos terra viva. Muitas vezes nós pegamos as nossas dificuldades, o caminhar da nossa vida, às vezes ignoramos e deixamos de acreditar nas palavras de Deus, não permitindo que elas entrem em nosso coração e dificultando assim a evolução da graça e da fé em nossa vida. Muitas vezes as palavras são ricas e cheias da presença de Deus, mas não permitimos que o Espírito Santo deixe que essas palavras envolvam o nosso coração. Quando ele fala que as sementes caem no meio do caminho, várias vezes, os evangelhos, essas próprias mensagens, os áudios que mandamos, quantas vezes ficam caídas pelo caminho? Quantas vezes os pássaros comem? As pessoas passam por cima das mensagens dos evangelhos e depois, em outros momentos, as pessoas até acolhem a palavra, mas automaticamente já esquecem do significado e a importância do Evangelho, da Boa Nova de Cristo em nossa vida. Outros são aqueles que guardam a palavra, mas permitem que os espinhos a sufoquem. Com o tempo já estão cansados de ouvir, já conheço essa palavra, e deixa de dar a importância que ela tem. A vontade e o desejo de degustar cada palavra dita no Evangelho, dita pelo Padre,
por nós que estamos hoje fazendo a proclamação. Então, já conheço essa e não ouve, e parece que a palavra perde o sentido. Mas a palavra é viva, assim como uma semente. Se ela cai em terra boa, se o seu coração está preparado para ouvir, mesmo que seja a mesma palavra todos os dias, ela vai multiplicar 100 por 1, como diz o próprio Cristo. Ela será para alegria e glória de muitos. Então que nós saibamos preparar o nosso coração para que ela seja terra boa, para que as palavras de Cristo entrem em nosso coração e permaneçam lá enquanto estiverem germinando, dando frutos e na perseverança, assim como diz no Evangelho. Que essa semana que passou seja de experiência e de graça pelas coisas que aconteceram conosco. E que nós tenhamos uma semana abençoada, um final de semana abençoado, protegido por Deus, cheio dos sinais e da presença do Cristo em nossa vida. Que o Senhor possa nos proteger e nos guardar nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.